paz, meu irmão, e aí como você está? Espero que esteja bem. Irmão, acho que foi sexta-feira, foi recentemente, estava ali conversando com um querido irmão e ele compartilhando lembrou daquela experiência onde Moisés entrou na brecha para interceder pelo povo. Moisés tinha acabado de subir ao monte e o povo que o Senhor Deus tinha acabado de tirar do Egito estava lá embaixo. E eles achando que tinha acontecido alguma coisa com Moisés por causa do tempo, já fazia tempo já que Moisés estava lá em cima daquele monte. Aquele povo ali embaixo resolveu criar um Deus para eles. Fez ali um bezerro de ouro para eles, para assim se prostrarem diante dele, para fazer sacrifícios diante daquele bezerro de ouro. E Deus ficou irado ao ver essa experiência. Porque o Senhor tinha acabado de tirar eles do Egito, tinha feito grandes coisas já, eles tinham visto grandes coisas, as maravilhas do Senhor, e mesmo assim, ali naquele momento, eles esqueceram tudo já que o Senhor já tinha feito a eles. E assim criou um Deus para adorá-lo, para fazer sacrifícios a ele. E nessa experiência, Deus irou-se contra o povo e disse que iria acabar com aquele povo. E assim, Moisés entrou na brecha, intercedeu pelo povo. Aí aqui em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 14. E disse o Senhor: destruirei totalmente esse povo, e riscarei o seu nome debaixo dos céus. E farei de ti uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então aqui Deus falando a Moisés, dizendo que iria destruir aquele povo. Mas só que de Moisés faria uma grande nação a partir dele, porque Moisés assim era fiel ao Senhor. E aí Moisés se colocou ali na brecha pelo povo, porque o Senhor de fato iria destruir o povo. E aqui em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, e me lancei perante o Senhor, como antes. 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que cometestes, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Então aqui Moisés já estava lá naquele monte, já estava diante do Senhor, jejuando e orando, sem comer e sem beber, esperando o Senhor. E ele desce e vê, depois que o Senhor o disse, ele desce e vê aquele povo prostrado diante de um Deus falso, um bezerro de ouro. Ali Moisés também se ira, quebra tudo aquelas coisas ali, quebra o bezerro de ouro. E ali ele se coloca diante do Senhor, se prostra diante do Deus vivo, se colocou na brecha ali, porque ele viu a tamanha miséria daquele povo, e ele se colocou diante do Senhor para clamar a misericórdia do Senhor, porque ele viu o tamanho pecado que o povo tinha acabado de cometer. E ele se colocou diante do Senhor, jejuou, orou, ficou sem comer e sem beber, porque ele viu o tamanho da miséria que aquele povo tinha cometido. Moisés não era culpado, mas se colocou diante de Deus pelo povo. E foi um mediador entre Deus e Israel, pedindo perdão pelo pecado deles. Em Êxodo, capítulo 32, versículo 11 e 14. Então Moisés suplicou diante do Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que
se acende a tua ira contra o teu povo, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então o Senhor aqui teve misericórdia do povo por Moisés, porque Moisés se colocou na brecha, e como Moisés ali era fiel diante do Senhor, a palavra diz, tem um versículo que diz que a oração do justo é ouvida pelo Senhor. Então Moisés era justo, e assim Deus ouviu a oração de Moisés e teve misericórdia daquele povo. Porque de fato o Senhor iria destruir aquele povo, mas Moisés entrou na frente deles, daquele povo, intercedeu para que o Senhor tivesse misericórdia. Em Isaías 53, versículo 12: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Aqui a palavra diz que Jesus, o Filho de Deus, veio interceder por nós, pecadores. Porque assim como aquele povo ali tinha pecado, feito um bezerro de ouro, assim nós vivemos nas nossas imundícias, nos nossos pecados, nos nossos deleites. E assim restava a nós a condenação, e assim Deus também condenaria-nos à morte. Mas Deus, por tamanha misericórdia, enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo, para assim entrar na brecha por nós. Jesus entrou na brecha por nós, intercedeu por nós, derramando o seu sangue, para assim levar os nossos pecados. Jesus, o nosso Salvador, entrou na brecha e intercedeu pelas nossas vidas, porque só nos restava a condenação eterna. Mas assim Jesus, com tamanha grandiosidade e misericórdia, através do Pai, entrou na frente, derramou seu sangue, entregou sua vida e assim levou os nossos pecados para aqueles que creem nele. Assim como Moisés, Cristo se colocou na brecha, mas de forma ainda maior. Jesus foi tremendamente maior do que Moisés, porque ali o Senhor lhe entregou a sua vida e consigo levou todos os pecados, do início da criação até o fim dela, do início do tempo até o fim dos tempos. O Senhor levou todo o pecado daqueles que creem nele. Aqueles que creem no Senhor serão salvos, porque o Senhor entrou na brecha por nós. Moisés intercedeu por um povo rebelde, Cristo intercedeu por toda a humanidade. Moisés pediu que Deus perdoasse os pecados do povo. Cristo pagou pelos pecados com o seu próprio sangue. Em Hebreus capítulo 7, versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Jesus não apenas intercedeu na cruz, mas continua intercedendo por nós junto ao Pai. Glórias a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo.
que entrou na brecha por um povo pecador, pela humanidade imunda, e assim levou consigo os nossos pecados. Espero que os irmãos tenham entendido a mensagem. Deus abençoe.